Bom dia, minhas amigas, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. E hoje eu já fiz tanta coisa que eu já fui no laboratório tirar sangue, já fui marcar uma radiografia do meu ombro. E eu tô aqui, gente, fazendo o meu resumo. Deixa eu pôr minha xícara aqui pra ficar bonitinho. O meu resumo do mês de junho. E foi exatamente isso. Por isso que eu peguei essa câmera e vim gravar pra você esse hábito que tá dando uma mudança na minha vida. Eu confesso que não tá sendo fácil em relação a finanças. Esse vídeo aqui eu vou fazer mais em relação a finanças. E eu tô descobrindo os furinhos do meu balde. Quem não lembra da história do baldinho, que não conhece a história do baldinho, tem um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a história da menina com o baldinho furado, que é uma história que eu mesma criei pra mim e fez todo sentido, tá? E olha aqui, gente, eu comecei a usar a minha agenda de uma maneira diferente. Eu era uma pessoa que eu não usava agenda, não sabia usar agenda. Eu ganhava muitas agendas e elas passavam o ano limpinha, eu não anotava nada. E, tipo, porque eu tinha a mania de guardar tudo na minha cabeça. Só que a idade vai chegando e as coisas vão ficando, né, minhas amigas? Aquilo que você lembrava, 50 mil coisas, você já não consegue lembrar mal o nome dos seus filhos, sem errar. Eu comecei a anotar. Comecei isso o ano passado e peguei o hábito de anotar. Só que eu uso a minha agenda de uma maneira diferente de muitas pessoas. Que as pessoas, né, anotam tudinho certinho, com a data, na data certinha da folha da agenda. Isso eu ainda não peguei o hábito, mas penso que é muito bom. O que eu faço? Eu vou no mês, vou no dia e vou anotando. Não anoto aquela lista de coisas que eu tenho que fazer. Eu anoto as coisas principais que eu tenho que fazer, porque eu não consegui ter esse hábito de fazer de tal hora a tal hora eu faço isso. 6 horas é café. Tal hora, não ainda cheguei nesse ponto. Você também que tá me assistindo e que não me conhece, meu nome é Juliana, eu moro aqui na Bélgica desde 2007, esse ano faz 19 anos que eu moro aqui. E estou, assim, contando as horas de voltar pro Brasil, pra ter um pouco de liberdade de tempo, que é o que a gente não tem aqui no exterior. Assim, a nossa vida aqui é muito corrida. Eu gostaria de gravar mais vídeos, mas eu quase não tenho tempo. Então eu faço na quarta-feira, que é o meu dia de folga e que é o dia que os meninos estudam na parte da manhã e saem mais cedo. Então eu aproveito pra gravar esses videozinhos assim. E esse mês tá fazendo muito calor aqui e eu me ousei a começar a usar blusas de braço de fora, coisa que há anos eu não faço, porque eu tenho um pouco de complexo com os meus braços, que eu acho eles bem... Eu não sei, gente, sempre tive complexo, mas estou vencendo isso porque eu descobri que a nossa vida, ela se torna mais leve e a gente é mais feliz quando a gente para de se comparar com as outras pessoas. E claro que quando a gente faz tudo pra melhorar, né, em questão da nossa estética, mas isso não pode ser algo que te impede de fazer as coisas que você gosta. Por exemplo, eu gostava de colocar blusa de alcinha, mas algo me bloqueou, assim, de uma tal maneira que eu não conseguia fazer isso mais depois que eu vim morar aqui no exterior. Eu não sei se é porque a maioria do clima aqui é frio e a gente começa a usar roupa bem fechada, mais casaco, mais blusa de manga longa. E quando você coloca essas blusinhas assim, regatinha, parece que você perdeu o hábito, parece que aí você começa, né, a ver os defeitos. Nossa, aqui tô com gordurinha aqui. Mas enfim, estou me libertando disso porque eu quero ter uma vida mais leve, essa sou eu. E amém por isso, graças a Deus que eu tenho um braço, né? É isso que importa. Mas não deixamos de se cuidar, se você tá bem no seu corpo, amém. Se você não tá, faça o possível o que você gosta pra ficar do jeito que você quer. Voltando ao assunto aqui da minha agenda. Eu comecei a anotar de uma forma diferente. Eu sempre anoto assim, igual eu tava aqui fazendo o resumo do mês de junho, que deu do lado da página do mês de maio.
que o mês de maio, eu até escrevi aqui, mês de maio de 2026, foi onde eu passei por algumas crises de ansiedade. É assim que eu uso a minha agenda. Ela serve pra tudo, um bloco de notas, um diário, coisas importantes, consultas, eu anoto ela basicamente pra tudo, porque eu pego ela e tem tudo aqui. Eu anoto até conselhos pra mim, e do dia que eu tô, como que eu tô me sentindo no dia. E depois, o bom disso é que você volta lá e você vai ver, nossa, esse dia eu tava assim, 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 eu venci. Aí eu coloquei aqui, o mês de maio foi um mês de angústia, porém me fez despertar algo que eu estava adormecida em mim. Exemplo, quando eu me movimento em direção a alguma coisa e foco minha energia nisso, as coisas acontecem. Visto isso, aí eu pus um conselho aqui pra mim. Eu entendi que eu preciso me movimentar de uma maneira positiva. E daí eu coloquei bem aqui embaixo assim, ó. Ninguém muda ninguém. Ou seja, eu tenho que mudar a mim mesma. Gente, isso é tão bom porque começa a trazer consciência pra sua vida. E aí eu tô aqui fazendo o meu resumo do mês de junho de 2026, que hoje é 1º de julho. Claro que não dá pra escrever tudo, como que foi todos os dias do mês do ano, mas dá pra você ter uma noção, né, daquilo que foi mais, impactou mais o seu mês. E esse mês eu vi que foi uma distração e uma falta de firmeza no meu posicionamento em relação às finanças. A minha meta pra esse ano é quitar o meu cartão de crédito, que tá num valor bem alto já. Eu tive a oportunidade 2 vezes de quitar esse cartão de crédito, que foi as minhas férias que eu recebi e um consórcio que eu peguei, que a gente faz no ano, um consórcio com os amigos. E aí, o que aconteceu? Essa era a minha meta. Eu tinha feito esse consórcio pra quitar esse cartão de crédito e as minhas férias ia dar pra mim completar e pagar ele totalmente. Só que o que aconteceu? Eu não me posicionei. A distração, eu fiquei distraída. Daí eu paguei uma conta aqui, paguei uma conta ali, comprei uma coisa aqui, comprei outra coisa ali. E quando eu vi, gente, eu não paguei o cartão de crédito. E isso me deixou muito frustrada. E eu paguei o mínimo, gente, pelo amor de Deus. Esse ano eu fui descobrir que o mínimo é a mesma coisa que nada. Depois eu vou fazer um vídeo aqui gravando sobre isso pra vocês verem o quanto de mínimo que eu já paguei em 2 anos, que já dava pra eu ter pago. Terminar de pagar a minha fatura e eu não paguei. E isso me comeu pela perna. E que eu deixei destacado aqui no meu resumo de junho, né? Que foi imaturidade emocional em relação às minhas finanças. Ou seja, a minha falta de posicionamento, firmeza na meta que eu já tinha. E aí eu tava ali, né, no carro, nossa, Juliana, que burrice, como você é burra, por que você não pagou esse cartão? Aí, na minha cabeça sempre vem a frase, não adianta chorar o leite derramado, não adianta chorar o leite derramado, porque não adianta, né? Eu não fiz, agora o que é daqui pra frente fazer diferente. O mais interessante foi que eu peguei esse livro aqui, que todo dia eu leio uma página dele, que é a arte de fazer escolhas, e aqui tava lendo sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, né? E os nossos pensamentos, eles geram sentimentos que geram as nossas atitudes. Voltando aqui à agenda e o seu planner, eu quero só te mostrar como que eu uso e te dar uma sugestão para que você faça isso a partir de hoje. E eu creio que vai dar uma boa diferença aí para você. Então, vamos lá. Essa é o meu planner, né? Minha agenda. Eu ainda não peguei o hábito de sempre falar planner, então pra mim continua sendo a agenda. 2025, 2026. E eu comecei ela no ano passado. E aqui, como que eu faço com a minha agenda? Eu sempre vou anotando. Aí eu comecei em janeiro aqui, o que eu queria, né? Quais eram os meus planos, o que eu queria. Coloquei aqui tudo o que eu gostaria de fazer pra minha vida, assim. Quais são as profissões que chamam a minha atenção, quais são os modelos de negócio. Aí eu pus aqui, estudar modelo de negócio pra 2026. Comecei o ano assim, aí coloquei todo o modelo de negócio, quais era o propósito disso, quando que eu preciso começar, qual é o formato. Fui colocando aqui. E aí, gente, eu uso ela assim. Aí as datas, né, eu escrevo o que eu tenho que fazer, as coisas que eu preciso fazer, médico, reunião na escola e essas coisinhas assim mais simples. Mas olha só,
Quando começou em 2026, lá foi 2025. Vocês viram que eu quase não usava. Usava mais como um diário para escrever tudo que tem tudo que tem esses marcadinhos de verde aqui são as reflexões que eu escrevo no dia que eu tô. Como que eu tô me sentindo no dia, e aí acaba que vira uma reflexão. E aí, em janeiro de 2026, aí eu comecei a usar ela também para as minhas finanças. Aí eu começo a colocar, sempre quando eu acordava, vinha uma frase na minha cabeça e eu anotava aqui, olha, toda mudança começa com uma decisão, pois o Senhor Deus assim o instruiu. E aí eu venho com o versículo e aqui eu vou colocando, tá vendo? Coloque seus pensamentos em ordem. Aí aqui, na semana, estudar 1 hora de estudo com João Felipe, 1 hora de estudo, buscar livro na livraria, gravar vídeo sobre conselhos, não esquecer de tirar o dízimo, fazer a reserva financeira. Então é assim que eu vou usando a minha agenda, porque tem gente que tem uma agenda para cada coisa. Eu tô começando a colocar tudo em uma só, pra não me virar aquele tanto, pra eu ter tudo num lugar só, né? E aí, tá vendo? Eu gosto das frasezinhas, que aí tem aqui as notas e eu coloquei, ó, Juliana, não se culpe quando seus planos para o dia não saírem como planejado. Deus continua no controle, sua prioridade de mãe não tem como substituir. Isso aqui eu lembro que foi num dia em que eu tava me culpando muito, porque eu tinha muita coisa pra resolver e eu tava sentindo que eu tava meio afastada dos meninos, dos meus filhos. E aí eu precisei escrever isso aqui pra me lembrar que a minha prioridade como mãe não podia substituir, que outras coisas eu poderia substituir, mas a minha responsabilidade como mãe não. Então, o que eu mais gosto é isso, porque na semana sempre vem, eu tenho certeza que na semana sempre vem reflexões na sua mente. E essas reflexões, elas não vêm de você mesmo. Se você ora e se você tem Deus, o Espírito Santo, essas reflexões, esses pensamentos, esses conselhos, eu creio que é o Espírito Santo que traz pra gente, sabe? Pra dar pra gente, assim, um respiro, um acalento pra nossa alma. E é em tudo, gente. Desde as minhas finanças até meu casamento, minha maternidade, sabe? Deus, ele sempre tem uma palavra pra você. Então, eu uso o meu planner assim, tem dado super certo. E é isso que eu queria deixar pra você hoje. Lembrando assim, sabe? Eu quis gravar esse videozinho aqui porque talvez pode fazer sentido pra você, que tá meio perdida, que às vezes falha em alguma coisa, em alguma meta, e daí logo você pensa, nossa, como eu sou burra, como eu não sei fazer nada. E usando o seu planner, a sua agenda, para fazer essas pequenas anotações no seu dia, sabe? Não, assim, não deixa sua agenda só para colocar compromisso, compromisso, compromisso. Pega o seu caderninho para anotar os seus compromissos, mas também usa para colocar ali como que você tá naquele dia. Se você é a pessoa que escreve no final do dia ou no começo do dia, né? Tem gente que fala, eu vou fazer minha agenda da semana. Eu coloco na minha agenda o que eu preciso, as coisas mais importantes que eu não consigo guardar em memória, tipo uma consulta, uma reunião na escola, ligar para alguém, mandar um e-mail importante. Essas coisas eu sempre anoto na data certa, mas eu não deixo para abrir assim só para isso, sabe? Eu uso ela mesmo como um caderno de diário, um caderno de oração, um caderno de conselho, um caderno terapeuta, como você quiser chamar. Mas fez muita diferença, tá fazendo muita diferença, e é por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui pra você, principalmente quando a gente mora aqui no exterior, fora do Brasil, a gente não tem muita vida social, né? Tem gente que conhece muitas pessoas, mas eu acho que pelo fato da nossa vida ser muito corrida, cada um tá vivendo sua própria vida, matando seu leão, resolvendo seus próprios problemas, a gente não tem, né, essa vida social que a gente tem no Brasil. Que eu acho que a gente tem no Brasil, né? Porque eu também tenho muitos anos que eu não moro no Brasil mais. Mas foi um método que eu consegui para que eu esteja colocando para fora aquilo que eu tô sentindo e conselhos que eu posso ter para mim mesmo, que depois eu venha a ler e que eu possa dar para alguém também que esteja precisando e tá ficando registrado tudo aqui. Então, assim, gente, faça isso. Minha amiga, faz isso que você vai ver como que vai desafogar a sua mente daquele tanto de coisa, tanto
compromissos, quanto, sabe, aquela carga mental de coisa que você vai pensando. E às vezes aí, enquanto eu tava vendo, eu falei, nossa, que burrice. Nossa, Juliana, como você é burra. Aí na hora eu falei, não, eu não sou burra. Aí eu entrei, ó. Aí eu abri aqui a minha agenda e fui ler os conselhos que eu escrevi pra mim mesma. Gente, realmente, não adianta chorar o leite derramado, bola pra frente, vamos levantar, sacudir a poeira da bunda e fazer melhor hoje. E sempre colocar em mente, hoje eu tenho tudo que eu preciso, porque o Senhor é meu pastor, nada me falta, e eu vou conseguir cumprir, desde que eu entenda, tenha consciência de onde que eu tô errando. E é desse ponto de partida, de onde eu tô errando, que eu vou conseguir fazer diferente daqui pra frente, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário que eu vou gostar de saber. E um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!